Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 7 de outubro. Ibovespa apresentou uma queda de praticamente 2%, a semana começou de forma bem ruim, bem negativa. Ibov continuando aí a favor da sua tendência de baixa, mesmo depois de ter gerado uma sinalização positiva, só que a sinalização positiva contra a tendência de baixa. Antes da continuidade aí nos comentários, eu sou Dalto Ferreira, analista de investimentos, te peço aí para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, no canto inferior direito do seu vídeo, tem uma imagem, inscreva-se se estiver aparecendo essa imagem para você, basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando também, para receber as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante cada pregão e também as carteiras de ações, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para que você siga os procedimentos, abra aí uma página e siga os procedimentos e com isso passe a receber tudo isso, esses serviços através do seu celular, do seu desktop. E possa testar, logicamente, esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, nessa análise, além do índice Bovespa, vou falar sobre os futuros, mini índice, mini dólar. Depois disso, falo de PTR4, Vale 3. Depois da Vale 3, falo de B3SA3, BTOW3, RAPT4, Lynx 3, BBAS3, ITSA4 e Azul 4. Começando aqui pelo Ibovespa, nós tivemos então essa queda acentuada. Como eu já disse, o Ibovespa está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes. Ainda enquanto não perder esse movimento, essa mínima desse fundo aqui, isso aqui ainda se caracteriza por um processo de correção da tendência de baixa, desse último movimento de queda, mas já dá para perceber que a força por parte dos compradores deu uma cessada ali no pregão passado, ou seja, pode ainda ter um pregão aqui positivo, mas já vai ficar com aspecto com a maior probabilidade, visto que a tendência é de baixa, aumentou ainda mais a chance da gente ter a perda dessa mínima aqui, que seria dar continuidade ao movimento de queda do gráfico semanal. No gráfico semanal, o principal ponto de suporte fica aqui na casa dos 97.667 e uma região intermediária na casa dos 99.136 pontos. Então, um cenário realmente mais negativo para o índice Bovespa, inclusive no pregão de hoje fazendo um fechamento abaixo do fechamento que tinha feito na atual tendência de baixa, ou seja, ser o menor fechamento da atual tendência de baixa de curto prazo. Lembrando mais uma vez que eu já mencionei nas últimas análises, Bovespa acima dessa região mais importante aqui que volta a trazer um aspecto mais positivo, principalmente voltando para cima da média móvel 13 períodos e logicamente a máxima de hoje mais do pregão anterior, do pregão de sexta-feira, região ali por volta de 102.546, 102.579 e agora é uma região importante para avaliação em termos da atual tendência de baixa, porque se fizer algo nesse sentido, muda a tendência, reverte a tendência de baixa para uma tendência de alta. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Então temos aqui um mini índice também no mesmo formato do índice Bovespa, né? Gerou sinal de alta e já perdeu a mínima do pregão passado, pregão de sexta-feira. Gráfico de 60 minutos, retomou aqui a tendência de baixa, gerou aqui um pivô de baixa no pregão de hoje, perdeu outra região de suporte, enfim, está dentro de um movimento de queda, enquanto se mantiver dentro de um movimento de queda no gráfico de 60 minutos, segue apoiando mais a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos. Ou seja, enquanto estiver dentro desse movimento de queda no G60, fica mais favorável para se buscar a operação de venda no gráfico de 10 minutos, através de topo descendente, melhor ainda se acontecer abaixo dos 100.810 pontos. Partindo aqui até para o gráfico de 10 minutos, ou seja, vem aqui, sobe, bate ali na região 100.810 pontos, gera topo descendente, fica um pouco mais para a ponta vendedora. Para voltar a focar um pouco mais em compra, teria que abrir subindo ou abre caindo e aqui nessa região de suporte na faixa dos 99.915 pontos, proporciona alguma sinalização de alta, de fundo, quebrar a sequência de máximas descendentes aqui, sinalizando um fundo no G60, uma chance de se ter um movimento de subida, apoiando um pouco mais buscar a operação de compra de fundo ascendente no G10 ou no gráfico de 5 minutos. No dólar, o dia de hoje apresentou uma boa alta, recuperação depois em cima de um patamar de suporte, importante ressaltar. Dólar apresentou alta aí de 1,12%, na verdade está apresentando, né? Está dentro da última hora de pregão. Superou a máxima do pregão anterior, consequentemente confirmando inclusive que tende a fechar acima da máxima do pregão anterior, bem provável. Gráfico de 60 minutos,
chegou a reverter aqui, anularam a tendência de baixa através de uma oscilação ali para cima, mas perdeu força na hora seguinte, só que conseguiu nessa hora aqui confirmar realmente um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, a retomada da tendência de alta e um cenário mais favorável para buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, no gráfico também de 15 minutos, encaixaria entrada aqui, por exemplo, gráfico de 15 minutos, sinalização de alta de fundo ascendente. Próximo pregão da mesma forma, pode ser gráfico de 15 minutos ou mesmo gráfico de 10 minutos, seguindo dentro desse atual movimento de subida, sem gerar sinalização para baixo. Fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo pivô de alta, favorece mais a operação na ponta compradora 10 ou de 5 minutos, né? Até mesmo o gráfico de 15 minutos que eu acabei de mencionar. Para buscar a operação na ponta vendedora, teria que gerar alguma sinalização para baixo mesmo, vir aqui abrir em queda, gerar um sinal de baixa lá de topo no G60, no G30, para apoiar um pouco mais a operação de venda, preferencialmente abaixo de 405,5, que seria o suporte mais relevante nesse momento no gráfico aqui de 10 minutos. Ações, PTR4 pregão de hoje, queda de 1,28%, segue dentro da sua tendência de baixa e vai apontando, vai aumentando a chance de fechar esse gap aqui de alta. Suporte imediato, então, localizado aqui na casa dos 25,66 a 25,60. Chegando nesse patamar um pouco mais esticada para baixo, seja no diário ou no gráfico, principalmente no gráfico de 60 minutos, traz a possibilidade de se arriscar alguma compra contra a tendência ao superar a máxima da hora anterior, aqui pelo G60, ou seja, se chegar a esticar aqui para baixo, der uma esticada aqui para baixo, chegando nesse nível aqui, seria uma das alternativas de tentar pegar um repique de alta ao testar essa região aqui de suporte, topo anterior, gap de alta, enfim, mais afastado possível da média móvel seria o mais interessante para arriscar a operação, porque é contra a tendência, tem um risco maior operações na ponta compradora. Então, para quem está de alguma forma vendido no ativo ou não está mais comprado, eu aguardaria ou essa compra contra a tendência. Para operar a favor da tendência, eu aguardaria o ativo voltar para cima desse patamar, para buscar a compra de fundo ascendente acima desse patamar no G60 ou no gráfico diário. E para quem está na ponta vendedora, eu trabalharia com stop acima da máxima do pregão de hoje em R$ 26,61. Na Vale 3, dia de hoje, apresentou ali uma queda de 1,18%. A ação segue dentro de uma tendência de baixa. Aqui tinha gerado um candle chamado de estrela cadente. Novamente gera outro candle chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de queda do preço. Suporte imediato para ação, um gap de corpo na faixa dos 45 e 44, seguido de R$ 45,10 e a mínima do fundo, que é a mínima aqui, fica em R$ 44,22. Mais uma vez, para Vale trazer um aspecto, um cenário gráfico mais positivo para a ponta compradora, primeiramente voltar para cima dessa região, passar a usar essa região como patamar de suporte, pelo menos no intraday, através de fundo ascendente ou pivô de alta, intraday gráfico de 60 minutos. E no gráfico diário, o que seria mais relevante em termos de força por passos compradores é o retorno do preço para cima desse gap de baixa, que está localizado em R$ 47,71. Ou seja, se a gente olhar para o gráfico semanal da Vale 3, ela continua dentro do seu movimento de queda, de um topo descendente no gráfico semanal e abaixo das médias, enfim, por enquanto apontando mais para baixo, sem gerar um sinal ainda mais relevante para cima, apesar do bom fundo que ela gerou no pregão passado. Esse fundo não rompeu nada, ou seja, não chegou a romper nenhuma região de resistência, ou seja, bateu no suporte ali anterior que funciona como resistência, mudança de polaridade e cedeu à pressão dos vendedores. B3SA3, a recomendação de compra executada no pregão de ontem, de sexta-feira, acionou o stop no pregão de hoje, perdeu a mínima, ou seja, o que, pelo menos para mim, para minha leitura, me parecia menos provável depois dessa sinalização forte de alta, pelo ponto que se encontrava também pelo gráfico semanal, o ativo reverteu completamente para baixo, era uma operação que tinha um risco um pouco maior, fato, por conta da zona de resistência, forte zona de resistência pela frente, mas eu estava apoiado justamente em buscar essa entrada, na expectativa do papel poder conseguir romper e gerar uma boa relação risco-ganho. Então, eu arrisquei 0,5% para tentar pegar 1% ou mais aí para cima. Só que ela terminou voltando para baixo e, consequentemente, gerou uma perda de 3,02% na operação. E isso representou uma redução de 0,5% sobre o capital total que eu mencionei, alocando risco ali de 0,5% do capital total. Depois temos aqui na posição
Comprada, BTOW3 fechou o pregão de hoje com queda de 0,27%, chegou a superar tudo isso aqui, mas não conseguiu fechar acima, perdeu força no final do pregão. Se a gente jogar aqui no gráfico 60 minutos, as duas últimas horas de pregão foi que perdeu força no ativo, chegou a bater exatamente no número redondo dos R$50, mas segue dentro de um movimento de alta e por enquanto não tem nenhum sinal para mudança do stop ainda da operação. Então vamos aguardar mais um pregão para avaliar. Por enquanto o stop está aqui abaixo da mínima do pregão da sexta-feira. Rapt 4 fechou aqui em queda de 0,41%. Na BTOW3 foi menos 0,27%. Fechou em queda de 0,41%, fechou abaixo da média móvel de 3 períodos. Então a tendência é trabalhar com stop abaixo da mínima deste pregão aqui. Então avaliar a abertura do próximo pregão, o que seria interessante para a nossa posição comprada no ativo, que depois desse longo movimento de subida e essa movimentação até de tendência de baixa no G60, que até agora não ganhou tanta força assim para baixo, o importante seria acontecer isso aqui, ó. Abriram a primeira hora de pregão, geraram fechamento principalmente para cima dos R$ 9,64, isso, R$ 9,64, com nova máxima na hora seguinte aumentará a chance de subida. Daria até para arriscar uma operação de compra ali pelo gráfico de 60 minutos na Rapt 4, caso ela venha gerar essa sinalização no gráfico que representaria força por parte dos compradores. Lynx 3, então no máximo a Rapt 4 uma redução de stop, uma movimentação do stop para a faixa ali dos R$ 9,52, que qualquer mudança que eu venha fazer nesse sentido, formalizar essa mudança, vai ser através aí do Telegram. Você vai receber aí no seu celular, no seu desktop, essa informação. Lynx 3, queda de 1,8%. Seguimos também comprado em cima do ativo, fechou em queda, batendo em cima aqui do suporte da média móvel de 13 períodos, lá na casa dos R$ 33,00. Perda da mínima do pregão de hoje também não seria algo bom para a operação, porque traria um aspecto mais de ficar aqui congestionada. Então vai ser importante para o próximo pregão uma abertura também para cima, uma abertura aqui para cima, fechando aí para cima dessa região aqui, ó. O ideal, inclusive o ideal é fechar acima desse patamar aqui, que seria a região dos R$ 33,59. A perda dessa região aqui, que é uma região de suporte que já foi testada, se vem a perder esse patamar aqui, aumentará a probabilidade de passar para um outro nível de preço em termos de suporte, buscar uma região de fundo ali no interior, que é basicamente uma região que vai de 32,34 a 32,20. Na sequência, vamos falar aqui de BBAS3, que fechou o pregão de hoje mal. Vários ativos fecharam muito mal o pregão, uma queda de 3,95%, até porque o Ibov fechou quase queda de 2%, né? Só para mencionar as operações que a gente tem em aberto e a questão do como é que está o resultado deste mês, após o pregão dessa segunda-feira, dia 7. Está menos 0,68%. Por enquanto, após uma sequência aqui de meses positivos, tendo um mês aqui negativo, logicamente o mês está ainda no seu início. Ibovespa, nesse momento, gráfico aqui mensal do Ibovespa está apresentando aqui uma queda já no mês de praticamente 4%. Então, a queda realmente acentuada neste início de mês. Indo então agora falando aqui de BBAS3, dando continuidade, a BBAS3 queda de 3,95% só no pregão de hoje. Então, para quem está comprado no curto prazo, no curtíssimo prazo no ativo, fez algum tipo de compra em cima dessa região de suporte, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, 3 candles tentando subir, não andou, colocaria o stop abaixo dessa mínima, que aumentará a probabilidade, não que vai cair, vai despencar, mas aumenta a probabilidade dela vir a perder, aumentou a probabilidade dela vir a perder essa região aqui de suporte. E é importante ressaltar que essa região de suporte no gráfico semanal é uma região importante. Então, ela perdendo essa região esta de R$ 43,87 até a mínima desse fundo aqui na faixa dos R$ 43,26. Ou seja, se ela vier a fechar uma semana abaixo dessa região, ela vai aumentar a chance de cair um pouco mais aí o ativo. E o que seria esse um pouco mais? Se jogar no gráfico mensal, a gente tem antiga resistência ali que pode funcionar como suporte mais abaixo, na faixa dos 41,51. Logicamente que ativo que a gente tem que ficar atento nessa região de suporte, porque se gerar algum sinal de força por parte dos compradores, por exemplo, depois de oscilar aí para baixo dessa região de suporte, gerar uma semana forte para cima, configurando aqui um fundo em cima de um patamar de suporte, não deste tamanho, não precisa ser desse tamanho, porque senão o stop fica muito longo. Seria algo para se buscar algum tipo de compra de
position trade em cima aí de BBAS3. Depois disso, vamos falar também de Itaúsa, ITSA4. Terminou o pregão de hoje com queda de 2,64%. É bastante pro ativo, né? Em termos da volatilidade média do papel, a volatilidade média do papel 2,22%, já, ou seja, a queda de hoje foi acima da volatilidade média do ativo. E olha que considerando que essa máxima aqui, ou seja, a volatilidade de hoje foi bem acima da média. 0,27 centavos, falar em volatilidade, tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, recente, publicado neste domingo, sobre o True Range, que é o que eu estou exibindo aqui, ou seja, volatilidade de 27 centavos e aqui um True Range de 41 centavos só no pregão de hoje, ou seja, continua aí com a volatilidade, aumentando a volatilidade média Itaúsa. Então, dentro do atual contexto, o que é que nós temos? Uma mudança de tendência do ativo. O ativo vinha numa tendência de alta que reverteu completamente. Interessante é o seguinte, eu tinha uma compra em aberto no papel, que a entrada foi aqui nessa região e a saída foi ao perder essa mínima, ou seja, depois que chegou na zona de resistência, se voltasse para baixo dessa região aqui, eu sairia da posição. Essa operação foi encerrada. Quando eu costumo dizer, eu sabia que isso aqui ia acontecer? Não sabia. Eu não sei o que realmente vai acontecer com o preço. Sei que eu vou atuar a favor de alguma expectativa de poder pegar uma boa relação risco-ganho nas operações. Caso não dê certo, eu tento sair com meu stop máximo ali, preferencialmente 0,5% sobre o capital total. Isso para as operações de swing trade. Então, se gera um sinal contrário à posição que eu tinha, saio da posição sem nenhum problema, assumo o prejuízo da operação, encerro a posição. E é importante isso no mercado de renda variável, porque olha só, se eu não encerro essa posição, olha o que está acontecendo aqui agora, onde já se encontra o ativo. Então, você termina ficando com capital preso, o chamado custo de oportunidade. Então, o ativo afundou, tem aqui um gap aberto, que pode vir a ser fechado mais à frente, mas não dá para saber quanto. Mas, nesse momento, dentro desse atual contexto, o que daria para se fazer se fosse para operar contra a tendência no ativo? Eu me interessaria mais se esse ativo chegasse a caminhar para a região lá dos R$12, principalmente essa região de fundo. Tem um gap aqui em aberto em 12,14, que pode parar aí a queda nessa região e gerar um repique de alta. Mas a região que eu ficaria mais interessado em entrada na faixa dos R$11,95 a R$11,80, que inclusive passando por um fundo ali anterior do gráfico semanal. Bateu aqui, chegou esticado aqui para baixo, bateu nesse patamar, gerou sinalização de alta no diário, daria para arriscar uma operação de compra contra a tendência, né? Seja pelo gráfico diário ou, dependendo do dia que chegar nesse patamar, se chegar, pelo gráfico de 60 minutos também seria a alternativa de entrada. Depois de Itaúsa, vamos falar de Azul 4. A ação fechou hoje com queda de 0,71%. Estou comentando a Azul 4 porque nesse momento poderia até dizer assim, ó, tendência de alta porque fez esse fundo duplo aqui, mas para mim ainda está com um contexto um pouco mais de indefinição, mas um viés levemente de alta. A ação está parada aqui, ó, tem um teto, que é esse gap aqui de corpo, ou seja, um gap que foi não só de corpo, né? Teve um gap aqui da mínima e do corpo aqui do fechamento. Zona de resistência, bateu aí principalmente no nível mais importante da resistência do gap, bateu aqui nesse patamar, perdeu força e gerou esse candle de indefinição. Mas o ponto positivo é que a ação voltou aqui, tem uma resistência e o patamar de suporte mais relevante fica passando por aqui assim, ó, em torno dessa região. Observe quanto poderia ter traçado aqui assim, ó. Enfim, batendo ali em alguns topos anteriores, funcionando como um patamar de resistência. Isso agora pode funcionar como patamar de suporte para o ativo, ou seja, o ativo bate aqui nessa região e gera alguma sinalização de alta, seja de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário, ou pelo gráfico de 60 minutos, afunda um pouco mais, vem um pouco mais para a região de suporte e gera uma sinalização para cima, preferencialmente acima da região dos R$50 a R$49,87. Acima desse patamar aqui seria mais interessante para se buscar alguma compra de fundo ascendente em cima de Azul 4 a favor do movimento de alta do gráfico semanal. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.